Alô você! Estamos juntos aí para mais uma questão de mecânica, dinâmica, plano inclinado, questão da FUVEST, segunda fase, muito interessante a questão. Só dando uma passada aqui no texto, um bloco de massa em ninho montado sobre rodas para tornar o atrito desprezível, parte do repouso em A e leva o tempo t0 para atingir B. A massa das rodas é desprezível. Retirando-se as rodas, verifica-se que o bloco, partindo do repouso em A, leva um tempo 2t0 para atingir B. No item A, determinar o valor de t0. Muito bem, moçada. t0 é o tempo que o bloquinho leva para ir de A até B quando o carrinho ainda está com rodas, ou seja, quando não existe força de atrito, né? Nós já vimos que na situação proposta é possível fazer o seguinte esquema de representação de forças. Ó, tá aqui o carrinho, certo? Sobre ele, a gente pode marcar a ação da força peso na vertical para baixo. Essa força peso, ela vai ter duas componentes, uma na direção perpendicular ao plano, e como a gente já viu, ela pode ser escrita como P vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano com a horizontal. No caso, o valor indicado é alfa. Então, P cosseno alfa. A outra componente da força peso, na direção paralela ao plano, para baixo assim, né? Vai ser o P vezes o seno do ângulo alfa. Essa decomposição já é tradicional para a gente, né? Os dois vetores aqui são perpendiculares. Fora as componentes da força peso, a gente tem também a normal, que deve ser representada na mesma direção do P cosseno contra o carrinho. Portanto, fica desse jeito a representação da normal, né? Deixa eu só apagar aqui uma baguncinha que eu fiz aqui. Então tá aqui a normal atuando no carrinho. Sem atrito, essa é a representação de forças que a gente vai fazer, né? Bom, na direção perpendicular ao plano, a gente pode dizer que a normal é igual a P cosseno de alfa. Normal igual a P cosseno de alfa na direção perpendicular ao plano. Agora, na direção paralela ao plano, resultante é igual a massa vezes aceleração. A resultante é o P seno de alfa, desenvolvendo peso m vezes g, seno de alfa igual a massa vezes aceleração. Simplificando a massa dos dois lados, a gente tem que a aceleração vale g seno de alfa, e isso quando a superfície tem o atrito desprezível. Sem atrito porque o carrinho está com as rodinhas. E nessa situação, o tempo que ele leva para vir desde A até B vale t0. Agora, eu queria que você desse uma olhada no triângulo que se forma aqui, olha, com a altura H, a base do plano inclinado e o comprimento que o carrinho percorre de A até B, tá vendo? Onde está contido aqui o ângulo alfa, né? Trabalhando um pouquinho aqui com trigonometria, a gente pode, do triângulo que você está vendo aqui, escrever o seguinte: o seno de alfa é o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa que representa a distância de A até B. Essa distância eu vou chamar de DAB. É a distância ao longo do plano, né? Portanto, eu posso escrever que a distância que o carrinho percorre ao longo do plano, de A para B, é H sobre seno do ângulo alfa. Por que eu resolvi escrever essa medida de distância, né? Porque veja só, o carrinho
de A até B descreve um movimento uniformemente variado, com a aceleração igual a g seno de alfa. Então, do move, usando a equação do sorvetão, lembra? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, a gente pode escrever o seguinte, ó. Imagine que a posição A, que é a origem, vale 0 para a gente. A posição no final do intervalo de tempo t0, né, até um instante t0, vai corresponder à distância de A para B. Então, S é D a B. Como o carrinho parte do repouso, V0 é 0, essa parcela está fora da igualdade. A aceleração é g seno de alfa. Então, g seno de alfa vezes. E o tempo para percorrer essa distância de D a B, ele está chamando de T0. Então, T0 ao quadrado sobre 2. Como a ideia é descobrir o valor do T0, eu vou isolar essa medida, esse valor na equação. Vou escrever T0 ao quadrado igual 2 vezes a distância de A para B, dividido por G seno de alfa. Beleza? Vamos continuar aqui embaixo, ó. A distância percorrida de A para B, nós já calculamos e vale H seno de alfa, né? Então, substituindo, vou colocar aqui no cantinho, ó, então, eu posso escrever que T0 ao quadrado é igual a 2 vezes H sobre seno de alfa, e o seno de alfa vai acabar multiplicando o seno de alfa que já está no denominador, ficando seno ao quadrado de alfa. Isolando T0, portanto, tirando a raiz, ficamos com o seguinte, T0 vai ser igual a 1 sobre seno de alfa, porque já que ele está ao quadrado, na hora de tirar a raiz ele cai fora, vezes 2H sobre G, raiz quadrada do que sobrou. Está aqui, portanto, o valor de T0 como é solicitado no item A da questão. Beleza? Agora veja, na letra B, ele pede para a gente determinar o valor do coeficiente de atrito entre o plano e o bloco, agora sem rodas, em função do ângulo alfa. Bom, pessoas, o que vai mudar na representação que nós fizemos de forças aqui para o item A, né? O que vai mudar, eu vou até aproveitar o desenho, ó, é que agora tem atrito, né? Eu vou colocar aqui, ó, com atrito. E se tem atrito, eu vou ter que representar a força de atrito, né? A gente está imaginando que o carrinho agora não tem rodinhas. Tá legal? Então, tudo isso daqui é o meu bloco agora, ó. Ele não tem mais as rodinhas. Eu continuo tendo o P cosseno de alfa. Claro, isso daqui não muda. Eu continuo tendo a normal. Inclusive, eu ainda posso dizer que a normal e o P cosseno de alfa são iguais, já que na direção perpendicular ao plano não tem nada. Só que agora, na direção paralela ao plano, considerando o atrito, além do P seno de alfa, a gente vai ter que desenhar o FAT contra o escorregamento. Portanto, apontando assim, né, ao longo do plano para cima, tá aqui a força de atrito. Tá certo? E é uma força de atrito já dinâmica, né? Porque o bloquinho escorrega de A para B, ele está descendo o plano, mesmo existindo a força de atrito, ele está descendo. Então já é uma força de atrito dinâmica. E aí eu queria lembrá-los o seguinte, hein? A força de atrito dinâmica é calculada pelo μ dinâmico vezes a normal. Nessa questão, ele não faz diferença entre coeficiente de atrito estático e dinâmico. Ele chama só de coeficiente de atrito. É claro que a situação é de movimento, é o dinâmico.
Mas como ele mesmo não faz essa diferenciação, eu vou até apagar esse Dzinho daqui. Vou chamar só de Mi vezes a normal. E, obviamente, a gente está interessado em descobrir quanto vale o Mi. Tá? Só que agora, pessoas, na situação então da letra B, considerando a força de atrito, o carrinho perdeu as rodinhas, a gente vai ter o seguinte então. Resultante é igual a massa vezes aceleração. Obviamente essa aceleração não é a mesma que a gente tinha calculado para o item A, então eu vou chamar de A', só para ficar diferente. Né? A resultante, olha para o desenho. Agora, com o atrito, descendo plano, a resultante é para baixo, portanto, P seno de alfa é maior do que o φ. Então, vou escrever isso daqui, ó. P seno de alfa menos o φ dinâmico é igual a massa vezes essa nova aceleração. Melhorando um pouquinho isso. Peso, mg seno de alfa menos força de atrito dinâmico, mi vezes a normal, só que como nós já conversamos aqui em cima, né? Olha lá, a normal continua sendo igual ao P cosseno de alfa, né? Então, ao invés de escrever mi vezes a normal, eu vou escrever mi vezes P cosseno de alfa, porque ele é igual a normal, né? Então, vai ficar assim, ó, mi vezes P, aliás, como o peso é m vezes g, né? Eu vou até tirar esse P daqui e vou escrever m vezes g de uma vez. M vezes g vezes o cosseno de alfa, né? É justamente como a gente já tinha escrito bem aqui em cima no desenho. Ele é igual a normal. Do lado direito, igual a massa vezes a nova aceleração, né? Bom, repare que a massa aparece nas parcelas da igualdade, então a gente pode simplificar. Do lado esquerdo, o G é elemento comum nas duas parcelas, então eu vou deixar em evidência e vou escrever essa nova aceleração como sendo G, que multiplica seno de alfa menos mi cosseno de alfa. Essa é a nova aceleração do bloquinho, já sem as rodas, considerando a força de atrito, né? Mas veja só, ele continua descendo o plano em movimento uniformemente variado com essa nova aceleração que nós achamos. A partir do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Ele parte da mesma origem, S00, lá do ponto A. A partir do repouso, V0 é 0. Essa aceleração aqui é justamente o A' que nós acabamos de determinar, nova aceleração. E esse tempo é o 2t0, na verdade, né? Que é o tempo que ele leva para chegar lá embaixo, na nova situação, com atrito. Acontece que essa distância aqui continua sendo a distância DAB, que aqui em cima, dá uma olhada, a gente escreveu como sendo, vou colocar em destaque aqui, ó, G seno de alfa T0 ao quadrado sobre 2, né? Viu essa passagem que nós fizemos aqui em cima? Essa é a distância que ele percorreu na primeira situação, mas que é a mesma que ele percorre na segunda situação, né? Então eu vou pegar essa parcela e vou colocar lá dentro da equação e vou desenvolver. Então vai ficar assim, ó, a distância G seno alfa T0 ao quadrado sobre 2. G seno alfa T0 ao quadrado sobre 2. Peguei emprestado daqui de cima. Tá vendo? Ele percorreu a mesma distância. Do lado direito da igualdade, a nova aceleração. G, que multiplica seno de alfa menos mi cosseno de alfa, vezes o novo tempo ao quadrado, 2t0 ao quadrado sobre 2.
E a gente vai desenvolver isso daqui agora, hein? Repare que dos dois lados da igualdade aparece o G. A gente pode cortar fora. Cai fora. Mesmo que aqui seja uma subtração, né? O G está multiplicando tudo isso daqui do lado direito. Melhorando um pouquinho, ó. O que sobrou do lado esquerdo? Seno de alfa, t0 ao quadrado sobre 2. O que sobrou do lado direito? Seno de alfa menos μ cosseno de alfa vezes 4t0 ao quadrado sobre 2. O 2 de um lado e do outro, um abraço. O t0 ao quadrado de um lado e do outro, um abraço. Beleza? Vou pegar o 4 e vou passar fazendo a distributiva aqui, ó. Vamos ficar com seno de alfa do lado esquerdo. 4 seno de alfa menos 4 μ cosseno de alfa. A ideia é isolar o μ, né? Então eu vou passar o 4 seno de alfa para o outro lado subtraindo e já vou multiplicar por menos 1 para acertar o sinal. Então vamos ficar com 4 μ cosseno alfa igual a 3 seno de alfa. Vou isolar o μ, hein? Então vai ficar μ igual 3 seno alfa sobre 4 cosseno alfa. E isso aqui é uma identidade trigonométrica. Seno sobre cosseno é a tangente do ângulo. O que nos leva, portanto, ao μ igual a 3/4 da tangente de alfa. Vixe Maria, hein? Que bela questão, comprida questão, com várias informações aí embutidas no meio. Vale a pena dar uma revisada no exercício e, se for o caso, né, tirar uma dúvida ou outra aí que ainda tenha sobrado. Tá legal? Um forte abraço. Aloha!